Afroeduca Podcast. Vozes que cantam, histórias que ensinam. Do tambor à palavra, da memória à educação. Afroeduca é som, é saber, é resistência. Onde a história ganha voz e a memória ganha ritmo. Afroeduca pode, cá está aprender, é resistir. Olá, aqui é do afroeduca.com. A gente está aqui para transformar histórias, né? E a resistência afro-brasileira em conhecimento vivo. A nossa ideia é sempre essa: pegar uma canção lá do canal Afroeduca e, a partir dela, fazer um mergulho. Trazer reflexão, contexto histórico, caminhos pedagógicos, porque, olha, aprender com música é lembrar com o coração, né? E hoje, a música nos leva para a Bahia, fim do século XVIII. Vamos falar de Lucas Dantas e da Conjuração Baiana. Um alfaiate negro, livre, filho de pais alforriados que sonhava com uma Bahia bem diferente. Então, vamos lá. Quem foi esse Lucas Dantas? Lucas Dantas de Amorim Torres. Nasceu em Salvador, né? Provavelmente ali entre 1770 e 1775. Isso. E, como você disse, um homem negro livre. Filho de pais que conseguiram a alforria, o que já era uma grande conquista. Com certeza. Alfaiate de profissão, mas, pelo visto, a cabeça dele fervilhava com política, né? Muito conectado com as ideias que estavam rolando na época, sabe? Iluminismo, Revolução Francesa, liberdade, igualdade, essas coisas. E aí ele entra para a história com a Conjuração Baiana, em 1798. Exatamente, ele foi uma das principais lideranças. Esse movimento, que também chamam de Revolta dos Alfaiates ou dos Búzios, tinha objetivos assim muito radicais para a época. Radicais como? Olha, independência da Bahia, claro, mas também o fim da escravidão. Isso era, nossa, muito forte. Bem diferente da Inconfidência Mineira, por exemplo, que era mais elitista, né? Totalmente. E eles queriam igualdade, república democrática, liberdade de comércio. O fascinante é a base do movimento. Ah, sim. Quem participava? Muita gente. Negros livres, libertos, soldados de baixa patente, artesãos como o Lucas Dantas. Era o povo, sabe? Uma composição social e racial que deu um caráter muito popular, muito mais transformador para a revolta. E como eles agiam? Porque devia ser perigoso, né? Super perigoso. Eles faziam reuniões secretas. E o Lucas Dantas, junto com outros líderes como o Manuel Faustino, João de Deus, Luiz Gonzaga das Virgens, eles escreviam e espalhavam panfletos pela cidade. Panfletos? Sim, tipo, feitos à mão, Sim, manuscritos. com mensagens diretas, tipo, igualdade para todos, abaixo a tirania. É aí que a música Lucas Dantas, Voz do Povo do Afroeduca, entra bem. Verdade. Como ela ajuda a entender isso? A letra fala, né? No corte do pano brotou rebeldia, panfleto em punho, palavra afiada. Mas não é só a letra. O som também. A melodia, o ritmo. Às vezes parece tenso, quase clandestino. Ajuda a sentir a coragem, mas também o risco enorme que eles corriam. E o risco se concretizou, infelizmente. Pois é, o movimento foi descoberto, delações, em agosto de 1798, e a reação das autoridades coloniais foi brutal, rápida e violenta. Prenderam muita gente. Mais de 40 pessoas. E para o Lucas Dantas e os outros 3 líderes principais, a sentença foi a pior possível: morte. Morte? E a execução foi como? Foi um espetáculo de horror público. Dia 8 de novembro de 1799, lá no Terreiro de Jesus. Enforcamento e depois, esquartejamento. Nossa. Sim. As partes dos corpos foram expostas. Era para intimidar mesmo, para apagar a ideia da revolta. Que coisa terrível. Mas essa tentativa de apagar funcionou? Porque hoje a gente está falando dele, né? Não funcionou totalmente, felizmente. Lucas Dantas virou um símbolo, um mártir da luta por liberdade e, muito importante, por igualdade racial. E a música do Afroeduca pega esse também, né? A ideia de resistência. Com certeza. Quando a música diz, mas no povo seguem entoadas,
ou, mesmo esquartejado, resistiu na memória do Brasil e ele surgiu, o tom muda, fica mais forte. Quase um hino, né? Mostrando que a memória sobrevive. Exato. A memória, o ideal. Sobrevivem à violência. E, historicamente falando, a Conjuração Baiana foi um marco. Super radical para o período colonial. Pelo conteúdo social, né? Fim da escravidão, igualdade. Isso. E pelo protagonismo negro e popular. Lucas Dantas representa essa luta por justiça social, por dignidade afrodescendente, não só independência política. Resgatar essa memória, como o Afroduca faz, é fundamental. Tem um valor pedagógico enorme. Então, pensando hoje, o que essa história toda do Lucas Dantas e da Conjuração nos ensina? Para mim, mostra a força da resistência popular, da resistência negra no Brasil. Uhum. Mesmo com toda a violência do sistema colonial, eles ousaram lutar por mudanças profundas, radicais. E a arte, como a música que a gente usa de ponto de partida, ajuda a manter isso vivo, né? Na nossa memória. Sem dúvida. E aí fica uma questão para a gente pensar, né? Como que esse resgate de figuras como Lucas Dantas, que muitas vezes a história oficial deixou de lado ou diminuiu, como isso impacta o jeito que a gente entende a formação do Brasil e a nossa própria identidade hoje? Ótima pergunta para a gente continuar refletindo. Bom, por hoje é isso, pessoal. Falamos em nome do afreduca.com. A gente convida todo mundo a se conectar com a gente. Se inscreve lá no canal Afreduca. Curte os vídeos, explora o Afreduca Sound, tem mais músicas, mais análises como essa, e fiquem ligados que logo tem mais história e mais música chegando. Até a próxima! Afreduca Podcast. Vozes que cantam, histórias que ensinam, do tambor à palavra, da memória à educação. Afreduca é som, é saber.